Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Seja muito bem-vindo em meu canal. Nós estamos na leitura do devocional, livro Bênçãos do Inverno, do missionário R.R. Soares, ano de 2022. Hoje, dia 6 de agosto. Deus ama você. Mensagem de hoje: a voz do teu trovão. No livro dos Salmos, capítulo 104, versículo 7, diz assim: à tua repreensão fugirão, a voz do teu trovão se apressarão. Que lições maravilhosas extraímos deste versículo. O Senhor tinha um propósito. Para isso, ele usou a sua voz e tudo se apressou a voltar para onde deveria estar. Da mesma forma, quando aprendemos nas Escrituras a respeito de alguma promessa, devemos nos apropriar dela. Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, pediu que ele lhe permitisse fazer o mesmo e conseguiu tal proeza. Deus é fiel. Ao ouvirmos Deus falar pela palavra, veremos tudo se restabelecer. Isso nos serve de exemplo. Se estamos sob a unção do Senhor, temos o poder para realizar o que nos for ordenado. Então, obedecendo a Deus, provaremos que o amamos. Andar ao lado de Cristo é tomar sobre nós seu jugo suave e seu fardo leve. É o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É ser vencedor. O Altíssimo tinha um propósito para nós. Quando nos chamou para pertencermos ao seu reino, esse plano deve ser cumprido à risca. Do contrário, no acerto de contas, ao nos encontrarmos com aquele que venceu a morte e o inferno, o que diremos? Ele nos deu uma missão, e se não a cumprirmos, qual será a atitude dele para conosco? Ele repreendeu Pedro por ter duvidado. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 31, diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Um dia, estando Jesus à beira do mar da Galileia, levaram até ele um surdo que falava com dificuldade para que lhe impusesse a mão. Tirando-o da multidão, Jesus pôs os dedos nos ouvidos do rapaz e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então levantou os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Marcos capítulo 7, versículo 34, parte B. Logo os ouvidos dele foram abertos e a prisão da língua se desfez. Logo ele passou a falar perfeitamente. Mudemos os nossos métodos e sejamos como o Mestre. De outro modo, nós nos envergonharemos no grande dia. Afinal, ele nos deu o exemplo. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Será que estamos aguardando ao Senhor ou estamos enfurecendo? Ele estendeu a mão e levantou Pedro, que afundava, mas o exortou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus capítulo 14, versículo 31, parte B. Seja irrepreensível. Ninguém conseguirá a operação do poder divino agindo fora do que Deus ensinou. Só temos de ouvir o Mestre. Então, não podemos deixar que as pessoas nos roubem o prazer e a obrigação de cumprir os mandamentos. O que passar da ordem do Senhor é obra de Satanás. Não se comporte como Adão, porque o erro dele arruinou a humanidade. Deus ama você. Se devemos fazer as mesmas obras que Jesus fazia, devemos obedecer ao Senhor. Quem conhece a Deus se alinha ao que ele diz, andando em retidão. Não é bom ser negligente nem deixar que outra pessoa faça a obra destinada a nós. Somos privilegiados por integrar o corpo de Cristo e viver no seu reino de poder.
Vamos orar? Oração. Senhor da voz de trovão. Quantos exemplos vemos nas Escrituras, mas não temos feito caso deles. Precisamos de arrependimento, por isso pedimos que nos dê esse dom maravilhoso. Não queremos ser displicentes. Por que não te ouvir se um dia prestaremos contas do que nos foi confiado? Ajuda-nos a aprender de ti e caminhar contigo para não sermos achados em falta. Misericórdia. Obrigado por nos fazeres entender como executar a tua ordem, pois precisamos trabalhar no tempo determinado por ti. Com o teu auxílio, seremos bem-sucedidos. Louvar-te-emos, ó Pai, pela tua longanimidade. Amém.